Bíblia Sagrada, livro de Hebreus, capítulo número 11, versículos 1, 2 e 3 e o 6, diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Versículo 6 diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e é galardoador dos que o buscam. Oremos. Deus eterno, obrigado, Senhor, pela leitura da Tua palavra. Obrigado pelos meus irmãos que aqui estão presencialmente, aqueles que nos acompanham por esse culto online. Ó Deus, aqueles que também vão entrar em contato com esta palavra, este conteúdo através dos outros canais, Senhor, da nossa igreja, através do YouTube. Ó Deus, fala conosco, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. E todos digam amém, digam graças a Deus. Queridos, por favor, se assentem na presença do Senhor Jesus Cristo e preste atenção no que Deus quer falar a você. A primeira coisa que eu gostaria de dizer a você é que Deus não conta com a sua fé. Deus conta com a sua obediência. A sua fé não ajuda a Deus, a sua fé agrada a Deus. Nada, absolutamente nada em nós Deus necessita para agir, mas Ele nos convida para participar com o Pai que Ele é, daquilo que Ele está fazendo sobre a terra. E aí, a primeira coisa que nós precisamos entender para avançarmos em fé é entendermos que a fé não é uma expectativa, a fé não é uma torcida, a fé não é um tomara que, a fé não é um que bom se fosse, a fé não é quem dera. A fé, segundo a Bíblia Sagrada, é a certeza, é a convicção daquilo que é invisível e que vai se transformar em algo visível. Nós somos este elemento da fé, o elemento da fé criado por Deus para manifestar as virtudes de Deus de uma forma que todos possam ver. E se nós não entendermos bem o conceito de fé, nós vamos ficar achando que a fé depende de alguma coisa em mim. Mas a fé, ela está totalmente baseada em Deus e no que Deus fez por mim. E à medida em que eu vou entrando em contato, à medida em que eu vou conhecendo, e a Bíblia Sagrada diz categoricamente que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, o que eu preciso entender é que você precisa desenvolver a sua fé na direção certa e sob o conceito certo. Porque às vezes a gente fica chamando de fé aquilo que não é. A gente fica chamando de fé aquilo que de fato é expectativa. E Deus, como expectativa, é a pior de todas as expectativas. E eu explico por quê. Porque foi assim que Satanás trabalhou para que o homem caísse.
Qual foi a estratégia do diabo para fazer o homem cair em pecado? Ele vem e conversa sobre Deus. Ele não conversa sobre outro assunto. Ele chega e diz: o que Deus falou mesmo? O que foi que Deus disse? Que vocês não podem comer de árvore alguma? Porque ele está entrando num tema que chama a atenção da mulher e do homem, e diz: quando a resposta da mulher é não, Deus nos disse que podemos comer de todas as árvores, somente daquela que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, é que nós não podemos conhecer. Então ele entra com uma expectativa. Ele diz o seguinte: no dia em que vocês comerem, vocês serão semelhantes a Deus. Então, se nós ficarmos baseando a nossa fé em uma expectativa, sabe quem vai trabalhar na verdade aí? É Satanás. Por quê? Porque Satanás quer que você viva na expectativa de alcançar Deus e não fazer de Deus a sua origem, da onde todas as suas ações, todos os seus movimentos, tudo que você faz ou deixa de fazer tem o seu começo, tem o seu desenvolvimento e tem o seu objetivo. Por isso, existem algumas pessoas que entendem a fé de uma maneira bastante, eu não vou dizer que isso seja maldoso ou que tenha dolo, é falta de compreensão mesmo, falta de compreensão do que é fé segundo a Bíblia Sagrada. Porque as pessoas dizem o seguinte: eu tenho fé, e outra pessoa também diz: eu tenho fé, eu já posso ver pelos olhos da fé. Preste atenção como é que funciona. A pessoa não tem um carro e ela diz assim: eu já posso ver na garagem da minha casa o carro dos meus sonhos. Só que o que ela tem em vista? Ou o que ela está vendo de verdade? Um carro que ela já viu em algum lugar, talvez dirigido por outro, em uma concessionária, mas ela já viu. Alguém diz: eu já me vejo assim na minha casa nova, e aí ela descreve a casa, e aí a pessoa vai ver, quando você vai observar, aquilo de fato já existe, ou ela já viu em algum lugar. Mas a Bíblia diz que a fé é a convicção daquilo que não se vê, daquilo que vai se manifestar de maneira nova, de maneira totalmente inédita em minha vida, de uma maneira totalmente oriunda da eternidade. Então, é errado você estar tendo esse tipo de objetivo. Não digo, eu sempre gosto de frisar isso, eu não gosto de partir do certo e do errado. Tudo na Bíblia Sagrada sempre tem a ver com o que é bom e com o que é mal, sempre, não tem nada errado, mas isso não é fé, isso não é fé. Por isso, nós precisamos começar a entender o que a fé de fato faz e para onde ela nos direciona. Irmãos, pelo que nós somos salvos? Pelo que nós somos salvos? Não somos salvos pela fé, nós somos salvos pela
graça, mediante a fé. Está lá na sua Bíblia, Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 e 10. A Bíblia diz, preste atenção porque você vai entender isso. Pela graça sois salvos por meio da fé, ou mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. E ainda é completado dentro da palavra de Deus, dizendo o seguinte no versículo 10, que é a sequência: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, nas quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, preste atenção, porque isso dá uma ideia exata, ou pelo menos uma ideia bem pedagógica, para você entender o que é fé. A fé é aquilo que, pela graça de Deus, já foi feito. Nós vamos ter acesso e vamos materializar em nós. Porque às vezes as pessoas estão achando que a fé é tão somente para realizar coisas, mas a fé é para Deus trabalhar a minha vida. Às vezes, e não poucas vezes, uma grande parte das pessoas está se utilizando da fé simplesmente para buscar aquilo que de fato ele já viu. E aí a pessoa se esforça, a pessoa trabalha, a pessoa faz, na verdade, todos os procedimentos necessários e acaba conseguindo, de fato, e não precisa, eu vou dizer para você, da fé bíblica. Porque a fé bíblica não é dessa natureza. A fé bíblica não é dessa instância. A fé bíblica, segundo o texto sagrado, e lembre-se do que Hebreus disse, a fé, o escritor de Hebreus escreve, a fé é a certeza, é a convicção, é o fundamento. A palavra ali para certeza é upostasis, que é essa ideia de coisa feita, de coisa pronta, e que nós não vemos e que vai se manifestar a partir de nós. E aí, você vai ler ali no texto sagrado, que por ela, os antigos alcançaram um bom testemunho. Por ela, os homens do passado agiram. E ele vai dizer ali de vários, que abriram mão daquilo que era visível, palpável, observável, para aquilo que eles não viam. Porque o que produz de fato os valores eternos na nossa vida não são as coisas externas, não são as coisas que estão fora de nós, mas é aquilo que está dentro de nós que significa aquilo que está fora de nós, que dá o verdadeiro sentido para aquilo que está fora de nós. Então, se nós caminharmos nessa compreensão, eu posso dizer que a graça que nos trouxe salvação é a bondade de Deus em ação, e que a fé é o meio pelo qual tudo que Deus
Deus fez de bom, porque só vem de Deus o que é bom, eu materializo no mundo visível, no mundo sensível, onde todas as pessoas poderão ver de fato. Agora, quando o texto fala ali a respeito de que aquele que se aproxima de Deus deve crer que Deus existe, e mais uma vez, os tradutores, a única Bíblia que eu vi, não é, que tem assim um texto diferente, não é Almeida, Revista Corrigida e Anotada. As outras demais que eu verifiquei, elas trazem também a palavra existir. Mas a palavra que está ali no original é esti, E-S-T-I, claro que sempre lembrando que é transliterado. E essa palavra esti é, na verdade, a terceira pessoa do singular, do presente, do indicativo. Então eu sou, tu és, ele é. Ele é. Então, não seria estranho, não seria forçar o texto, se nós traduzíssemos esse texto como aquele que se aproxima de Deus. A Almeida, a Revista Corrigida e Anotada diz, traz uma composição que é: creia que o há. Fica estranho, creia que o há. Mas nós podemos ali fazer, porque quando os escritores ou os tradutores fazem, eles buscam, como eu já falei, a melhor composição do texto. Não está errado, até porque você consegue entender o que o escritor está querendo passar. Mas essa palavra esti é o ser, a palavra ser ou estar na terceira pessoa do singular, do indicativo. Então seria aquele que se aproxima de Deus tem que crer que ele é próximo daquilo que Deus, ou daquela forma que Deus se manifestou lá no livro de Êxodo, quando ele disse: eu sou o que sou. Então, o que o escritor de Hebreus está falando, e que é importante para nós entendermos aqui, que a fé, ela não é uma paixão, a fé não é você se entregar a um tipo de emoção. A fé que eu preciso desenvolver tem a ver com o conhecimento que eu tenho de Deus, aquilo que de fato eu creio que Deus é. E aí a Bíblia diz: você tem que crer em quem Deus é, e que ele, sendo quem é por essência abençoador de todos que o buscam. É galardoador, a palavra ali traduzida está bem mais correta. É aquele que recompensa aqueles que o buscam. Mas não é a recompensa no sentido de pagar pelo que eu faço, mas pela convicção que eu adquiro. Você está entendendo isso? Então a fé não tem a ver com as coisas que eu faço, mas as coisas que eu faço a partir da convicção que eu tenho de quem Deus é. A minha fé não se baseia na minha competência, a minha fé não
não se baseia no meu culto, a minha fé não se baseia no que eu faço, a minha fé se baseia em quem Deus é. Eu creio no caráter de Deus. Eu creio que Deus é bom. Eu creio que Deus é amor. Eu creio que Deus é misericordioso. Eu creio que o seu amor foi tão grande que ele se manifestou em Cristo Jesus. Por isso que Jesus Cristo é a imagem, é a revelação de Deus, é a encarnação do próprio Deus, para nós vermos como Deus é. Então agora, a partir do que eu vi Deus fazer, por isso que Jesus disse: eu só faço o que eu vi meu Pai fazer. Agora, quando eu vejo, eu olho para a cruz do Calvário e vejo o que Deus fez por mim, em que Cristo morreu por mim, sendo eu ainda pecador, crendo nesta ação, ou crendo nesse caráter de Deus agindo em minha direção, eu, conhecendo isso, vendo através de Cristo, eu passo a confiar em quem Deus é. E por eu confiar em quem Deus é, eu vou agindo. Eu confio e creio no amor de Deus. Então eu creio que nada na minha vida vai acontecer sem que seja para o meu bem. Eu creio na provisão de Deus. Então eu tenho fé que nada vai me faltar, que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, suprirá todas as minhas necessidades. Eu não vou ter mais ansiedade, porque eu creio, eu tenho fé, porque se a Bíblia diz que Deus deu o seu Filho em meu favor, como diz lá o livro de Coríntios, como não nos dará também todas as coisas? Então a fé não tem a ver com o que eu faço. O que eu faço tem a ver com o que eu conheci de Deus. E a fé é esse meio pelo qual eu manifesto aquilo que eu vi em Deus, que eu conheci em Deus, de maneira visível. Mas o que Deus quer fazer de verdade com a sua fé é muito mais dentro de você do que fora de você. O que Ele vai fazer fora de você a partir da sua fé é para estabelecer verdades dentro de você. Deus vai realizar coisas fora para que as verdades dentro de você sejam estabelecidas, para que você avance na fé. Agora, quando a gente está focado tão somente naquilo que a gente faz e não no que Deus já fez, preste atenção, porque a fé, não, isso é forte, a fé não tem a ver com o que eu faço, a fé tem a ver com o que Deus já fez. E eu creio que Ele já fez, e está tudo pronto. Agora, a fé é esse meio pelo qual eu vou, crendo que Deus já me deu tudo, crendo que nada vai me faltar para que eu seja uma pessoa completa. E não é completa no sentido de prosperidade, isso tudo faz parte do que Deus quer trabalhar dentro de você e não fora. Então, quando você crê na bondade de Deus, na misericórdia de Deus, no amor de Deus, na bondade do Senhor, você então agora descansa, porque já está tudo feito. Você tem a convicção de que está tudo pronto, todos os subsídios necessários, tudo que for necessário para a vida, o Senhor já preparou de antemão, para que em mim, dentro de mim, Deus possa trabalhar
todos os conteúdos e eu possa enfrentar qualquer dificuldade, qualquer luta e qualquer problema e vencer. Porque muitas vezes a gente olha para a galeria desses homens de fé, mas a gente lê só a parte que nos interessa. A Bíblia diz, a partir do verso 32 do livro de Hebreus, e eu quero ler com você agora, para você ver que essa fé não tem a ver apenas com as questões externas que possam acontecer. Veja o que a Bíblia Sagrada diz a partir do verso 32: e que mais direi? Faltar-me-ia tempo contando de Gideão, de Balaque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, da batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos estranhos, as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, preste atenção, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. Outros experimentaram escárnio e açoites, e até cadeias e prisões, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra, e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Preste atenção, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Então preste atenção que Deus está trabalhando na história, e na história cada um de nós está sendo trabalhado por Deus a partir da fé, que é essa convicção, esse conhecimento que eu tenho de Deus, que me faz enfrentar qualquer coisa, que me faz enfrentar qualquer luta, que, como disse o apóstolo Paulo, me faz aprender a ter abundância ou passar por escassez. É uma fé que não depende daquilo que os homens possam fazer, os governos possam fazer, mas que tem completa convicção do que Deus já fez, Deus já realizou. Essa é a fé. Por isso, nós precisamos estar convictos que a fé é esse limiar, é esse meio pelo qual Deus, que já fez tudo na eternidade, vai, através da minha vida, materializar, para que as pessoas vejam as grandezas de Deus, para que as pessoas conheçam a Deus. Por isso, meu irmão, a sua fé só vai crescer na medida em que seu conhecimento de Deus também cresça. Existem pessoas que têm um conhecimento muito apequenado, muito diminuído de Deus. Tem alguns que se desenvolvem mais em uma área, mais em outra, mas Deus quer nos fazer crescer de forma homogênea. Deus quer nos fazer alcançar a plenitude em todas as áreas da nossa vida. Por isso, a fé é esta segurança que nada nem ninguém tira. A fé é esta certeza, esta convicção
convicção de que Deus é bom e eterna a sua misericórdia, que agora eu posso crer e confiar que venha o que vier, aconteça o que acontecer, em Cristo Jesus, pela fé, eu sou mais que vencedor. E quando você tem isso no seu coração, meu irmão e minha irmã, você pode descansar no Senhor, porque nada vai acontecer na sua vida sem que de fato Deus esteja dirigindo os acontecimentos para bem da sua vida, porque é Ele mesmo que diz: todas, não é algumas, todas as coisas contribuem conjuntamente para aqueles que amam a Deus. Como é que você vai amar aquele que você não conhece? Sabe por que você não tem maior fé? Porque ainda você não conhece a Deus com profundidade. Porque à medida que você conhece esse amor de Deus, de fato, a fé, ela vai se desenvolver, e você vai ter tudo o que você precisa para a vida, como diz Pedro, e para a piedade, para as coisas espirituais. Tudo que você precisa. Por isso hoje eu quero que você refaça o seu conceito de fé. Se você tinha uma fé que achava que era de fato para alcançar coisas e não para Deus trabalhar na sua vida através das coisas que você alcançar. Porque, irmãos, a pior coisa que pode acontecer é alguém conquistar alguma coisa e não saber para o que aquela coisa se destina. É terrível. E Deus vai trabalhar nisso na sua vida. Eu quero orar com você por isso, porque a minha fé não se baseia no que eu faço. O que eu faço é resultado do que eu creio, do que eu conheço de Deus. Eu faço porque Deus fez primeiro. Eu amo porque Ele me amou primeiro. É o que diz a Bíblia Sagrada. E por isso, quero convidar você a me acompanhar nestas sextas-feiras, para que nós avancemos nesta matéria e possamos nos desenvolver. E tudo que você precisa conquistar será conquistado. Mas a maior conquista de todas é você, através da fé. É você se render a Deus e dizer: Deus é bom, Ele me ama, e nada que aconteça na minha vida está fora do seu propósito ou fora do propósito daqueles que amam a Deus, e eu sou um destes. Quem pode dizer amém? Então se coloque em pé, você que aqui está. E lá na sua casa, ou em lugar que você estiver agora, ore a Deus. E eu tenho certeza que a sua fé, ela vai estar bem direcionada. Porque a fé bíblica é a fé que é baseada no caráter de Deus e não na nossa bondade. Baseado na bondade de Deus e não no que você faz. O que Deus vai trabalhar é a partir da nossa obediência, e a fé vai se desenvolver em nossa vida. Vamos orar? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, estou aqui unido com os meus irmãos e as minhas irmãs. Peço, meu Deus, agora que Tu venha trabalhar nesses corações. Venha dirigir, meu Deus, estas vidas que aqui estão, para que esta fé, meu Deus, preciosa,
A fé que tem como centro a cruz de Cristo, que é a manifestação perfeita do teu amor por nós, em que tu, Senhor, nos deu o teu Filho unigênito, para que todos que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. É nesta fé, na fé, Senhor, no amor que tu tem por nós, na fé, meu Deus, na bondade que tu tens, Senhor, em nossa direção, na fé de que tudo já está feito, já está pronto, e agora eu apenas tenho que crer de fato na tua bondade, no teu caráter. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, é que eu oro e coloco todos os meus irmãos e as minhas irmãs em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus.